Boa noite, pessoal. Como é que tá todo? Como estão todos vocês? Espero que bem. É... Domingão, né? Vamos iniciar a semana com fé em Deus e Nossa Senhora. Vai ser uma semana muito próspera para todos nós. Só fazer algumas considerações que julgo pertinentes, necessárias, visto ao número de mensagens que tem chegado aqui para mim. Eu saí no final de semana, fui para a roça de um tio e lá não tinha sinal de celular, então assim, ao retornar a Guapé, chego a ficar assustado com a quantidade de mensagens que chegou para mim, né? Tanto em WhatsApp como Facebook e assim sucessivamente. Então, para mais uma vez deixar enfático, me perdoe se eu ainda não respondi alguma coisa pontual. Eu vou fazer isso amanhã, eu quero me concentrar e dar atenção para toda a solicitação que me foi feita, dar uma repassada na minha agenda, ver se porventura eu deixei de atender alguma coisa para poder correr atrás essa semana. Então peço por gentileza só um pouquinho mais da paciência. Se porventura alguém me passou alguma mensagem e essa mensagem está sem resposta já há mais tempo, me manda de novo no WhatsApp, me chama a atenção lá para que eu não deixe nenhum dos senhores sem resposta. Bom, amanhã segunda-feira, né, a gente já começa, espero que tenha uma reunião ordinária, visto que, inclusive, a pauta dessa vez foi repassada ontem, sábado, né, mas já está valendo. Antes isso, do que ter que chegar na reunião mais uma vez e ter a surpresa de que nem a própria pauta da reunião tinha sido encaminhada com uma certa antecedência para que nós possamos dar uma estudada, ver direitinho, retomar os projetos que passaram nas comissões para tentar chegar um pouco mais preparado para a reunião, digamos assim. E, lamentavelmente, né, é do conhecimento dos senhores que têm me acompanhado, eu tinha desenhado 2 projetos de lei. O meu amigo Celcinho pediu visto da mudança da lei federal aí, 8666, lei de licitações. Então a gente vai estudar um pouco melhor esse projeto e ver se a gente consegue fazer alguma coisa para salvar esse projeto e não mandar ele direto para a gaveta, como é o que aconteceria. O segundo, lamentavelmente, os senhores que me acompanham devem ter tomado ciência que o meu nobre colega Danilo da Jacutinga, né, em um ato de... não quero qualificá-lo aqui não, mas tirou o projeto da pauta. É um projeto, resumidamente, que tem a intenção de tirar esses alimentos embutidos, principalmente salsicha, do cardápio de merenda escolar. E assim que o projeto foi apresentado, né, ele se sentiu no direito, mais uma vez, de estar defendendo o prefeito, né, o nobre, excelentíssimo senhor prefeito municipal, dizendo que nunca foi dado salsicha para as crianças, que conversou com a secretária de educação, de que isso tinha sido uma doação. Ora, mesmo que tenha sido doação, no boletim de ocorrência deixa muito claro, muito enfático, de que a salsicha estava vencida, tinha o conhecimento de todos os envolvidos, todos, diga-se de passagem, todos os envolvidos, desde a hora do preparo do alimento ao nível mais alto, todos estavam cientes de que estavam sendo oferecidas salsichas, todos estavam cientes de que estas salsichas estavam vencidas. Então ele usou do tempo dele lá mais uma vez para defender o prefeito, né? Até tivemos uma discussão muito calorosa, colocando em xeque inclusive a instituição Polícia Militar. Portanto, para não ficar mais chovendo no molhado, as convocações que eu pedi para que fossem feitas não foram. A discussão foi muito longa, muito intensa, né? Principalmente com o doutor Marcos Vinícius, que eu quero falar um pouquinho a respeito de uma resposta que printaram aí, sabe, sei lá onde, e mandaram para mim. Portanto, era um projeto que poderia
estar sendo votado e aprovado na Casa Legislativa amanhã. Infelizmente não vai, né? Porque teve todo aquele teatro, toda aquela firula, e o meu nobre colega Danilo exige a convocação da secretária de Educação e de não sei mais quem para poder falar a respeito das salsichas. O fato é, inclusive no grupo de WhatsApp nosso, né, nós, os vereadores, o Danilo me deu uma resposta de que eu vou ter que provar. Ora, eu não tenho que provar nada, quem tem que provar é eles. O que eu tenho que provar? Está mais que provado para mim, tem um boletim de ocorrência lavrado. O que me chama a atenção é nenhuma atitude ter sido tomada. Porque se isso tivesse acontecido no momento que eu estou como vereador, vocês podem ter certeza que eu ia virar sarna, mas o negócio não ia terminar em pizza. Alguma consequência isso haveria de ter tido. Então, se o Danilo está se sentindo no direito de convocar Deus e o mundo lá para falar que o prefeito não dá salsicha, que o executivo nunca ofereceu salsicha para as nossas crianças, eu estou cansado. Eu tenho 3, um bebê que ainda não foi para a escola e outros 2. Eu estou cansado de conversar com os meus filhos e de ouvir os meus filhos falar que na merenda escolar tinha salsicha. Simples assim. E eu vou acreditar em quem? No Danilo da Jacutinga, no meu nobre colega Danilo da Jacutinga, ou nos filhos que eu tenho aqui em casa? Francisco, o que teve na escola hoje? Inclusive, ele fez um vídeo para mim, mas eu achei prudente não publicar, porque eu não quero ficar dando exposição à imagem do meu filho de maneira necessária, mas eu tenho plena convicção, se tem uma coisa que criança não faz, é mentira. Criança é honesta. Meu filho, o que teve de merenda hoje? Arroz, feijão e farinha. Quando não, arroz, feijão e salsicha. Aí vem ele aqui falar que é oferecido frutas, legumes e etc, etc. Não, tá. Para deixar os senhores cientes, devido à atitude do meu nobre colega Danilo, né, esse projeto não entrará em votação amanhã, graças ao meu nobre colega Danilo da Jacutinga. Portanto, é mais um retrocesso, seria um passo importante que nós poderíamos estar dando e graças a ele não estaremos. E para deixar enfático, eu conversei por diversas vezes com o Pablo policial, uma pessoa que tem a minha admiração, de fato admiro muito o trabalho dele, não só dele como da instituição Polícia Militar, mas estou falando dele porque de fato realmente é alguém que sobressai, que sempre mostra aí bom comportamento, né? E profissionalismo no exercício da função dele. Então, se o Danilo da Jacutinga, se o meu nobre colega Danilo da Jacutinga se sente no direito em convidar o secretariado para ir lá falar a respeito da situação, convocá-los, né? Eu amanhã estarei deixando no quartel. Tinha conversado com o tenente Henrique, ele pediu para que eu formalizasse um ofício solicitando, né, para que o Pablo participasse dessa reunião. Então, vamos chamar o Pablo, a outra face da moeda, para dar a versão dele a respeito do que aconteceu. Eu não posso fazer essa convocação, a Polícia Militar é um órgão estadual, então isso extrapola o poder a mim concedido, a mim atribuído, mas eu posso muito bem fazer o convite. E se o tenente, através do quartel, julgar que é apropriado o Pablo dar o ponto de vista dele com relação a tudo isso que está sendo falado, no meu ponto de vista, de maneira, inclusive, muito errada para com a instituição Polícia Militar, o Pablo vai comparecer e participar dessa reunião. Então, os senhores vão ter a possibilidade de ouvir os dois lados. Se o que está escrito não é suficiente para o meu nobre colega Danilo da Jacutinga, talvez o que o Pablo fale lá na reunião, talvez consiga convencê-lo da gravidade, da seriedade do que aconteceu, para que nós, no exercício da nossa função, façamos algo para que isso nunca mais volte a acontecer. Segundo ponto, né? Tivemos uma discussão, só mais uma discussão entre tantas outras que já tivemos, eu e o servidor municipal da Câmara Municipal, Marcos Vinícius, né? Servidor municipal, já até me confundo, né? Porque é servidor de tanta coisa, né? Serve a tantas instituições, a tantos empresários, a tantos interesses que eu não sei mais. A única coisa que eu tenho certeza plena e absoluta que a defesa dos interesses do povo, ele não serve. Isso daí eu garanto a cada um dos senhores. Eu tenho plena convicção e posso provar. Inclusive, ele falou que vai me processar. Eu estou aguardando o processo, né? Porque vai ser muito gostoso provar o quanto eles
ele, na figura de assessor jurídico, né, e a mesa diretora daquela casa tem tentado trabalhar para trazer empecilhos, trazer entraves para que eu possa exercer o ofício para o qual fui designado por 386 pessoas nessa cidade, sendo o terceiro vereador mais bem votado naquela casa, né? Então estou aguardando ele me levar na justiça, inclusive ele instruiu, né, algumas pessoas a fazerem o mesmo também. Estou aguardando, por mais entraves, por mais decepções que às vezes tenhamos, eu ainda acredito. Primeiro, eu acredito em Deus, e segundo, eu quero acreditar na justiça também. Então eu estou aguardando o processo do doutor Marcos Vinícius. E com relação ao print que eu falei que me enviaram, né, numa das mensagens que o doutor Marcos Vinícius ainda se prestou ao ridículo de deixar público na internet de novo, arrotando que a democracia só para mim, né? Ou seja, deixa eu tentar explicar, já que o doutor, porque eu estou querendo evitar esse tipo de embate lá na Câmara, mas vou estar sempre preparado caso seja necessário, né? Mas se o doutor, nesse vasto tempo de experiência que ele teve na vida pública como advogado, não conseguiu entender, existe uma coisa muito diferente entre democracia e hierarquia. Lá ele está numa posição, e eu não estou falando isso com soberba, mas não imagine ele que ele vá passar por cima da minha autoridade, que ele vá me fazer de moleque, como ele teve a ousadia de me chamar publicamente em um grupo de WhatsApp só pelo fato de não concordar com os meus métodos. Eu estou pouco preocupado com a opinião do Nanico, do Marcos Vinícius, do doutor Marcos Vinícius. Para mim é irrelevante. Ele fora daquela casa, ele pode ter a opinião que ele bem entender a meu respeito, ele pode ter as críticas como ele bem entender a respeito da conduta que eu tenho, do trabalho que eu executo. Agora, lá dentro daquela casa, ele responde à minha autoridade, como a dos meus demais colegas. Se ele quer ter tempo para poder falar, que ele vá lá e faça a inscrição na tribuna livre, porque eu não vou criar empecilhos caso ele queira usar, como ele tem criado, né? Para que eu não exerça o meu direito constitucional de falar durante as reuniões, com o único parecer do planeta aonde um vereador, na visão dele, não pode usar a tribuna livre. Inclusive, meu nobre colega José Milton Campos, né, que foi presidente da Câmara também, tinha falado que isso não existe, que isso é descabido, que na gestão dele como presidente da Câmara, ele nunca trouxe esse empecilho e ele nunca traria, até porque isso é inconstitucional. Qualquer cidadão, qualquer vereador, prefeito, seja lá quem for, que seja cidadão guapiense, tem o pleno direito de fazer uso do tempo regimental de 20 minutos na tribuna daquela casa. Mas na cabecinha do doutor Marcos Vinícius, isso daí eu não posso. O tempo do vereador, que aparentemente é ele que determina, né? Ele é o chefe lá e não nós, porque as decisões partem todas para atender ao bel prazer, à vontade do doutor Marcos Vinícius. Se os outros não se incomodam com isso, isso me causa um incômodo muito grande. E em cima de mim ele não vai passar de maneira nenhuma. Se ele quiser dialogar, eu já falei, inclusive deixei público um convite para ele participar de uma live comigo, ele não quis. Aí eu vou repreendê-lo com todo o direito que eu tenho como vereador dentro daquela casa. E ele vem fazer aquele espetáculozinho falando que de democracia não. Lá dentro exige hierarquia. E lá dentro eu sou superior a ele. Simples assim, pelo menos durante 4 anos. Então lá dentro ele me deve respeito. E ele vai me respeitar lá de uma maneira ou de outra, ele querendo ou não. Para mim ele pode esbravejar, pode fazer pirracinha, pode ficar bravinho. Não me incomodo nem um pouco. Tivemos longas conversas, né? Vamos trabalhar convergências. Me desculpe, eu não estou tendo convergência nenhuma. Não estou vendo nada que converja entre nós para que possamos trabalhar. Então, infelizmente, a situação chegou ao ponto que os senhores viram, né? Aquela coisa lastimável. Aí tem uns 2 ou 3 costumeiros, né, que fazem as críticas deles na internet, mas não estou nem muito preocupado não, porque são aqueles 2 ou 3 já bem conhecidos da nação guapiense, não é verdade?
Então deixa isso para lá. Então, para colocar uma pedra em cima de assunto, o assessor jurídico Marcos Vinícius, ele pode ter certeza que da mesma maneira que ele não está parado, eu também não estou. Da mesma forma que ele não está sozinho, eu também não estou. Só que a pessoa que estão do meu lado, eu tenho um batalhão de pessoas imbuídas, né, de boas intenções, de bons anseios, que lutam sem interesse nesse daqui, com o único interesse de ver uma cidade mais digna, mais decente, melhor, aonde os homens públicos trabalhem em prol do desejo da população guapense e não em prol ao desejo de uma parcelinha, de um grupinho muito pequeno para atender, sabe-se lá por que esses desejos, né? Ver um grupo discutindo com veemência turismo, enquanto nós precisamos de saúde. Inclusive, sexta-feira, a hora que eu estava saindo para ir para a roça, já mudando de tópico, para botar uma pedra em cima desse assunto Marcos Vinícius, portanto, o meu comportamento, para quem não tomou ciência, foi esse e será esse sempre que ele tentar fazer gracinha e querer me diminuir, me tratar como moleque. Ele pode tratar as negas dele como moleque. A minha ele não trata mais não. Fora daquela casa ele pode me chamar de moleque, pode fazer o que ele bem entender. Pode falar que a minha conduta é reprovável, que os meus métodos não são eficientes, que ele não concorda. Como cidadão, ele pode me criticar à vontade. Como assessor jurídico, ele me deve respeito e ele vai me respeitar por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor. Então, fica aqui explicado mais uma vez. Doutor Marcos Vinícius, chega desse assunto por hora. O projeto que poderia ser votado não vai ser votado graças ao meu nobre colega Danilo da Jacutinga, já que ele quer trazer isso à tona. Então vamos ouvir as duas partes, né? Vamos ouvir quem deu a salsicha vencida e vamos ouvir o policial renomado, capaz, íntegro, que foi lá e lavrou o boletim de ocorrências. Tinha mais um assunto para eu poder falar com os senhores. Na hora que fui sair para ir para a roça, já estava no caminho de saída, me liga uma pessoa chorando, da servidora da Santa Casa, que tinha sido chamada lá. Não consegui falar com ela depois disso, desse evento, mas dei meia volta com o carro, voltei lá na Santa Casa, fui conversar com a minha colega Marília, né, a diretora lá da Santa Casa. Falei, não faça, porque o assunto, eu falei, não faça isso, não demita essa menina, não penalize essa menina, porque se eu precisar de gastar todo o meu salário durante esses 4 anos para trazer tudo à tona aqui e para que vocês parem com essa perseguição de pessoas que não concordam com os métodos dos senhores, eu vou fazer. Então eu aconselho a senhora não tomar nenhuma medida com relação a essa moça que presta um serviço, diga-se de passagem, de excelência. Eu sou testemunha, porque eu já precisei dos serviços dela por inúmeras vezes. Tá? Então não venham, até porque não foi ela que me passou essa mensagem. E mesmo que tivesse sido, qual o problema? Aí eu fui falar porque falou um tanto de mentira. Falei, olha, me desculpa Marília, mentira vírgula. Mentira vírgula. Você está aí para exercer a sua função e quem paga seu salário é a instituição Santa Casa, e a gente sabe quem comanda a instituição Santa Casa. A gente sabe quem dá a última canetada. Então vamos parar de conversinha, de mimimi, porque ninguém me contou. Eu vi. Se quiser ficar falando a respeito das inúmeras irregularidades que tem, né? Falou com a Anvisa, eu falo patavina, deve ter falado com vigilância sanitária daqui, porque com a Anvisa, se a Anvisa chega no hospital, inclusive deixei claro para ela, falei assim, é óbvio que eu não vou denunciar, é claro que eu não vou fazer, porque antes uma saúde precária do que a não saúde, mais ou menos Enéia, sabe? A educação, o que o senhor acha da educação? É de péssima qualidade, mas antes a péssima educação do que a não educação, simples assim. Então eu não vou ser idiota suficiente para denunciar a Santa Casa, para porventura, alguém ir lá, né, algum órgão ir lá e fechar a Santa Casa. Mas para com essa conversinha, porque pessoas contaminadas de Covid transitam pelos mesmos locais aonde as que não estão contaminadas transitam. Tem uma série de ações que poderiam ter sido tomadas e não foram tomadas. Eu entrei, eu abaixei o celular a pedido dela, mas ela, melhor do que ninguém, inclusive o áudio ficou público para quem quiser buscar o vídeo que eu gravei lá dentro da Santa Casa. Eu vi com os meus olhos, eu vi, ninguém me contou. Eu entrei por aquele corredor, naquela porta bang bang, e a ala Covid que nós temos na nossa Santa Casa é única e
exclusiva aquele lado, aquele pedacinho do lado esquerdo, para quem entrou na Santa Casa sabe bem do que eu estou falando. O único isolamento que existe é uma cortininha de pano, só. Eu entrei e eu vi uma pessoa de chinelo, bermuda e com máscara, só tampando os lábios, com o nariz de fora. Falei, olha Marília, tá vendo? Eu não vou filmar não, mas o que significa isso? Ah, é acompanhante, talvez seja o único hospital, ou a única Santa Casa do planeta, aonde exista acompanhante para infectados de Covid-19. Não interessa se já foi infectado ou não. Isso não é desculpa. Isso não cola. Não existe. Conversei com o prefeito na conversa que nós tivemos, eu relatei isso a ele. Falei, prefeito, como é que eu acredito? Eu mesmo vi, ninguém me contou não. Mas quem? Servidor? Eu falei, não era servidor não. Era acompanhante. Da onde que existe acompanhante? Deus me perdoe quando a gente perde. Graças a Deus, eu fui privilegiado de não ter perdido ninguém próximo, mas teve amigos meus que perderam. O Fábio Salvatore perdeu. Ele não teve direito de dar um abraço de despedida no pai dele. Não teve. O enterro foi simbólico. Agora aqui em Guapé permite-se um acompanhante de bermuda, chinelo, de dedo e sem máscara numa ala Covid-19 e ainda estão achando ruim quando eu faço os questionamentos, quando as pessoas me fazem as denúncias e eu vou atrás para descobrir. Ah, Tiago, a gente devia fazer mais reuniões. Só se o dia que eu cheguei na Santa Casa, vocês estavam participando de uma reunião com o presidente da casa? Ela sequer fala para os outros colegas. Quer puxar sardinha? Não, eu estou pouco me importando. Eu quero que as coisas resolvam. Se cada projeto meu que entrar lá naquela casa e a população entender como algo bom, pode tirar meu nome, pode colocar o nome dos outros 8 lá, não faço questão não. Eu quero que seja aprovado. Como foi aprovado, né? O projeto de transmissão à TV Câmara. Isso daí é algo que surgiu na minha cabeça lá atrás. Quem desenhou o projeto, inclusive eu tenho as mensagens para poder provar, do próprio Marcos Vinícius. Ah, você tem um projeto? Ele tem, eu mandei em PDF. Ah, mande em Word, por favor. Ó, não tem problema, doutor. Manda em Word, o Word fica mais fácil. Mandei em Word, tirou meu nome, colocou o nome do Zé Milton, do Everton e da Beth. Oh, glória para eles. Então não tem problema não. O importante é que hoje as reuniões são transmitidas, simples assim. Não estou buscando vaidade, colher louros, não. Eu quero buscar eficiência. É isso que eu procuro no exercício da minha função. Portanto, para encerrar esse assunto, Santa Casa, eu nunca quis, não vou prejudicar de maneira nenhuma essa instituição tão preciosa, tão valorosa, que todos nós guapeenses precisamos. Lá todos são iguais. Ficou doente, não interessa se é Steve Jobs ou se é Thiago Câmara. Simples assim. Portanto, eu vou continuar falando. Participei da reunião com o prefeito e participarei de diversas. Toda vez que ele me abrir a possibilidade de estar dialogando com ele, eu vou estar sempre pronto a falar com ele. O que não quer dizer que já tem rumores, o Thiago já está mudando de lado. Lê do engano. Meu lado é o lado da população. Simples assim. Se amanhã o Reginaldo Lopes, que participa de um partido que eu tenho verdadeira repulsa, vier aqui para Guapé e falar, olha, eu quero trazer recursos para Guapé, opa, por favor, vou tratar ele bem com o respeito que ele merece. Ele é autoridade. Inclusive, né, estou esperando, estou ansioso, esperando, né, as promessas do deputado Reginaldo, para que as promessas do deputado Reginaldo Lopes sejam cumpridas. Como espero que a promessa do deputado Emidinho Madeira também seja cumprida. Um arruma o telhado, guardando as madeiras, né, que a gente sabe que a madeira que está lá em cima é de boa qualidade, então vamos reaproveitar essa madeira de maneira certinha, porque eu vou estar de olho caso essa reforma na Santa Casa venha a acontecer. Aguardamos o gerador que o deputado Reginaldo Lopes prometeu. Continuo no aguardo, tenho certeza que vai chegar. Do carro para a saúde, que o deputado Dalmo Ribeiro, né, o meu deputado, digo meu deputado pela relação que a gente está tendo, né, é o deputado sim que eu apoio aqui hoje, visto o apoio que ele tem me dado, prometeu. Ele já mandou os ofícios para a instituição APAI, com relação à emenda de R$50 mil. Então eu vou estar sempre na expectativa. Qualquer deputado que quiser mandar dinheiro para o Guapé, opa, chega junto, vem para cá, vamos conversar.
Se precisar de política, de diálogo, para receber recursos para a nossa cidade, o único que eu me abstenho e não conversaria, não pegaria na mão, não receberia, de maneira alguma vestiria um traje adequado para poder recebê-lo, seria o Lula. E, inclusive, Dilma também não foi condenada, mas acho que não teria estômago para ouvir tanta bobagem como aquela mulher fala, não. Tirando essas duas ressalvas, conversaria com qualquer político, o que não quer dizer que eu vou fazer parte do esquema deles. Então fica aí dado o meu recado para os senhores. Amanhã, às 19 horas, tem reunião na Câmara. Vamos acompanhar as reuniões, as transmissões na Câmara. Eles fazem a transmissão de lá. Eu achei por bem, devido a algumas circunstâncias, né? A queda de internet meio duvidosa, né? Até algumas coisas que acontecem ali que me deixam meio encabulado. Então eu prefiro fazer uso das ferramentas que eu tenho. Para vocês que estão me seguindo, vocês têm a opção de continuar buscando os vídeos através da minha página, Thiago Câmara, ou da página da Câmara, tanto faz. O importante é os senhores, tanto faz não, vamos junto, né? Desculpa ter colocado dessa forma. Mas o importante é os senhores tomarem consciência, tomarem conhecimento do que de fato acontece na política guapeense. Esse é o único caminho, não existe outro, não existe outro. A única maneira de que nós, um dia, talvez, tenhamos uma cidade melhor, é o senhor cidadão, é o senhor guapeense, senhora, senhor, estou falando de maneira genérica, se conscientizarem da importância na hora de apertar aquele botãozinho lá na hora de votar, tá bom? É a única maneira que nós, porventura, se nós porventura conseguirmos fazer alguma coisa, vai ser desse jeito. Então, assistam as transmissões da Câmara, tomem conhecimento, cobrem dos vereadores, e eu me incluo nisso, cobrem do prefeito. Quem manda são os senhores. Nós somos meros empregados, nós somos instrumentos para trazer a vontade da maioria. Isso chama democracia. Deu para entender, doutor Marcos Vinícius? Aí dentro tem hierarquia. De fora, dialoga com o senhor o dia que o senhor quiser. Na hora que o senhor quiser. Com planejamento, sem planejamento, podendo tratar a respeito de qualquer assunto que o senhor quiser. Sem script, sem ensaio, não tem um pingo de problema em discutir com o senhor. Agora não pense que o senhor vai passar por cima da minha autoridade, que o senhor não vai. Grande abraço a todos vocês. Ótimo final de domingo e vamos retomar o controle.